onde vamos continuar nosso estudo da palavra do Senhor, Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Conforme você vai encontrando, ajuda quem está perto de você, para que possamos ler juntos. Você pode utilizar seu smartphone também, abre aí o aplicativo santo, ou você pode utilizar o velho método do livro santo. Lá em Hebreus capítulo 11, vamos utilizar a nova tradução na linguagem de hoje, chamada NTLH, para lermos juntos. Amém? Glória a Deus. As crianças estão aqui, vamos orar abençoando. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós oramos como igreja abençoando as crianças, para que ali elas sejam ministradas de maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Que o teu amor alcance seus corações, que o teu amor, Pai, ministre, curando, fortalecendo, quebrando qualquer tipo de maldição, de palavra que foi lançada contra elas, ó Pai, em nome de Jesus, que elas sejam renovadas ali, que o Senhor capacite cada um que vai ministrar, em nome de Jesus. Amém? Podem participar lá então. Lá em Hebreus capítulo 11, prepara aí. Glória a Deus. As crianças que são bênção do Senhor. Glória a Deus. E o tema dessa mensagem é fé na promessa. Amém? Se Deus permitir, vamos terminar hoje, vamos concluir Hebreus capítulo 11. Estamos aí, você que está há algum tempo conosco, sabe que começamos o estudo já há alguns meses, desde o capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, e hoje, continuando. Mas nós vamos ler o versículo 1. Apesar de estarmos quase no final, vamos ler o versículo 1. Eu gostaria que você se preparasse aí para lermos juntos. Tanto o versículo 1, quanto o 2, quanto o 3. Eu vou ler o primeiro versículo sozinho, você me acompanha então no próximo bem forte. Diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Leia bem forte o versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Leia também o 3, vamos lá. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de estudar, de ler, de ouvir a palavra que gera fé, a palavra que é verdadeira, a palavra que é viva, a palavra que penetra profundamente no mais profundo, Pai, do ser humano, na mente, na alma, trazendo luz, trazendo cura, resposta. Pai, eu peço que nessa noite cada um de nós aqui seja tocado pela Tua verdade, em nome de Jesus, que não seja apenas algo intelectual, mas seja algo realmente espiritual, profundo, para a glória e honra do Teu nome, Deus. Que haja salvação aqui nessa noite, pelo Teu poder, que haja renovo, restauração em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar por um momento. Fé na promessa. Esse é o capítulo da Bíblia muito famoso, Hebreus capítulo 11, que ele fala todo ele sobre a fé. Ele começa explicando aqui, trazendo um conceito do que é a fé. E a fé nós percebemos pela Bíblia, isso é muito importante você entender, porque aqui mesmo, logo adiante vai dizer assim, ó, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé ninguém consegue alcançar um relacionamento pleno com o Senhor. Primeiro pelo fato que temos que crer que Ele existe. Começa por aí. Depois, crer não apenas que Ele existe, mas que Ele se importa conosco. E também crer não apenas que Ele existe ou que Ele se importa conosco, mas crer que Ele ouve nossas orações, que Ele está no controle, que Ele nos ama. Ou seja, isso tudo exige fé. E a Bíblia nos ensina, e aqui esse texto deixa claro, que a fé não é um sentimento. E aqui eu gostaria que você marcasse isso no teu coração, na tua mente, se você estiver anotando. Fé não é um sentimento. O sentimento, ele tem o seu momento, o seu papel, a sua função, mas ele sempre está limitado a circunstâncias, a impulsos, motivações. Seja um bom sentimento, seja um mau sentimento. A fé, ela está relacionada a uma convicção. E a convicção, ela independe de sentir algo. Diferente do sentimento.
E essa convicção, a Bíblia nos ensina que ela é gerada, conforme está lá em Romanos, capítulo 10, pela palavra, por ouvir a palavra de Deus. Essa convicção, ela tem um objetivo, tem um propósito. Preste atenção nisso, porque quando se fala de fé, parece assunto tão básico, que todo mundo parece que entende o que é. Mas por não compreender e não viver a fé, muitos de nós naufragam e se perde no meio do caminho, ou nem ao menos começa a jornada. Então essa convicção que é gerada através da palavra de Deus, essa mesma palavra que cremos, criou tudo que existe, ela tem um objetivo, ela tem um foco. Porque nada adianta eu ter fé no foco, no objetivo errado. É disso que vamos falar hoje. Fé na promessa. Ele vai dizer que a fé é uma certeza de que vamos receber algo, amém? Olha só, versículo 1. Algo que esperamos. E ela é uma prova de que existem coisas que não podemos ver. Não uma prova empírica, como por exemplo se exige hoje na ciência chamada moderna. Não é esse tipo de verificação. Mas a prova de que, de fato, existem coisas que eu não vejo, eu não compreendo. É pela fé que os antigos, é interessante essa expressão, falamos bastante sobre ela, alcançaram a aprovação de Deus. E depois de discorrer sobre a fé de algumas formas, vimos já alguns exemplos. Aqui a partir do versículo de número, se eu não me engano, nós paramos no 16, a última vez que estudamos. A partir do versículo 17 ele retoma exemplos. Eu gostaria que você agora prestasse atenção nesses exemplos. Ele vai dizer aqui, mais uma vez, sobre Abraão, o pai da fé. Diz aqui, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Olha que interessante, versículo 19. Você pode ler comigo 19 bem forte? Vamos lá. Abraão reconhecia. Você fechou a tua Bíblia? Abre ela aí, vamos ler junto, 19, vamos lá. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Então ele é exemplo de fé. Ele, como pai da fé e como alguém que foi chamado para gerar filhos e não podia, ele recebe uma bênção, e essa bênção de forma alguma impediu o relacionamento de Abraão com Deus. E muitos se escandalizam. Mas que Deus é esse que pede o filho em sacrifício? Olha, esse não é o Deus de amor? Olha, esse não é o Deus de graça, misericórdia, está vendo? Esse Deus do Antigo Testamento não é o Deus do amor. Ele pediu o sacrifício do filho. Sabe, amados, que Deus, ele manifesta o seu amor em todo o tempo. O problema é que nós temos uma visão errada, uma percepção enviesada do que é amor. Que amor é tapinha nas costas, é elogio, é poesia, é buquê de flor, palavras doces, quando o amor vai muito além disso. Deus ministrou o coração de Abraão e de Isaque acerca de prioridade, porque eu não vejo muito escândalo não em sacrificar filho. Infelizmente nós vemos isso até hoje. Quantas pessoas sacrificam os filhos? Talvez não coloca no altar e mata, mas pelo trabalho sacrifica o filho, por uma posição social sacrifica o filho, por um prazer sexual sacrifica o filho, abandonando o lar, arrumando uma mulher, uma outra, que não é a mãe de seus filhos. Quantos homens até hoje sacrificam? Isso não vamos nem entrar na questão do aborto. Aquela ideia, não, vai atrapalhar meus planos. Vamos pegar algo mais leve, vamos dizer assim. Diariamente, cristãos estão sacrificando seus filhos. E aí tem pessoas que se escandalizam quando Deus pediu para Abraão, e no final Deus falou o quê? Não toque no rapaz. Agora eu sei, você sabe. E mais interessante, no meu ponto de vista, Isaque sabia
que nem o fato dele ser o filho da promessa atrapalharia o relacionamento do pai dele com Deus. Não é à toa que lá adiante ele vai falar acerca do Deus do meu pai Abraão. Será que os nossos filhos sabem que nem eles atrapalhariam o nosso relacionamento com Deus? Mas não é nem esse assunto hoje, é só um parênteses que eu abri aí. Passando o exemplo de Abraão, fica para você refletir. Passando o exemplo de Abraão, ele vai falar justamente de Isaac, porque houve um legado aqui, de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó. Diz aqui o versículo de número 20, foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. E ele vai trazer os exemplos conforme a ordem cronológica aqui na Bíblia. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Para quem não sabe, naquele contexto havia uma ordem do faraó para que todo menino fosse morto. Assim que nascesse, os pais de Moisés então, crendo que havia algo diferente nele, além do amor paterno e materno, o esconderam por 3 meses. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, neto do grande rei. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos, que ele tinha, olha que interessante. Aqui o autor explica, o motivo é que Moisés ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Não é à toa que o capítulo 12 ele vai começar falando sobre isso. Capítulo 12, que inclusive o título aí na sua Bíblia deve estar assim, Deus o nosso Pai. Mas se Deus permitir, vamos falar do capítulo 12 em outra oportunidade. Mas ele diz aqui, no versículo 2 do capítulo 12, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Amém? Moisés tinha os olhos fixos na promessa. Nós temos agora a promessa realizada, a salvação, o caminho, a verdade e a vida, o acesso ao Pai, que é Jesus. E nós devemos manter nossos olhos fixos. E é tão interessante porque quando Jesus estava conversando com um mestre, um professor chamado Nicodemos, ele falou, Nicodemos, da mesma forma, aquele mesmo que Jesus falou, a quem Jesus falou, olha, é necessário nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aí, para quem não conhece o contexto bíblico, fica meio perdido, como assim? É porque lá em Números, houve uma situação, o povo estava no deserto ainda, peregrinando, e o povo começou a murmurar contra Deus. E Deus envia serpentes abrasadoras, e essas serpentes começaram a matar as pessoas. Aquele povo ali murmurava, praguejava, até o pão que descia do céu, que era o maná, eles falavam, a gente não aguenta mais essa peste, essa coisa de maná. Igual a gente faz hoje em dia, mesma coisa. A gente lê a Bíblia e fala, nossa, esse povo é incrédulo, a gente faz igualzinho. Por graça Deus não manda serpentes, mas mandou serpentes e aí o povo começou a morrer. E Moisés orou a Deus pelo povo, e Deus falou, Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no meio do acampamento. Levanta, coloca no estaca e levanta. Da mesma forma que Jesus um dia seria levantado. Ele fala, todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será curado. E aí muitos tropeçaram nisso. Séculos depois, a Bíblia diz que um dos reis de Israel precisou quebrar essa serpente, porque as pessoas começaram a adorar essa serpente, igual o pessoal faz hoje com imagem, mesma coisa. Inclusive a pessoa está vendo, na Bíblia fala lá, para fazer imagem, Deus mandou Moisés fazer a cobra, fazer a serpente.
mas não entenderam o contexto. Agora Jesus, para Nicodemos, volta nesse contexto e fala: da mesma forma que aquela serpente foi levantada no deserto, eu, o Filho do Homem, será levantado, para que haja vida, para que haja salvação. Ou seja, todo aquele que olhar, todo aquele que fixar. Porque aquela serpente representava o que para o povo? Quando as pessoas olhavam aquela serpente de bronze, lembravam do quê? Ou melhor, olhavam para ela por quê? Porque tinham sido picadas por uma serpente, sim ou não? E por que foram pecadas pela serpente? Porque murmuraram contra Deus, sim ou não? Quando nós olhamos para Cristo da forma correta, nós entendemos que Ele está lá, Ele foi morto, não está mais, perdão, mas Ele foi morto, nós cremos no sacrifício dEle, por nossa culpa, pelo nosso pecado, pelo nosso motivo, pela nossa razão. E quando eu olho dessa forma, eu clamo a graça e misericórdia e agradeço, entrego o meu fardo a Ele. E Moisés então, olhando para a promessa, diz o texto, a recompensa futura, ele deixou, abriu mão de ser o neto do homem mais poderoso do seu contexto. E muitos hoje abrem mão da recompensa futura por coisa muito menor. Diz o texto, versículo 27, foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa, e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos dele, os primogênitos, né? Falando lá quando o povo foi liberto do Egito. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Ele está recapitulando, olha só, no versículo 30 ele vai falar da canção que nós cantamos agora há pouco, né? Nós cantamos, vem com Josué, lutar em Jericó, vem com Josué, e as muralhas cairão. Talvez você não entenda muito bem por que essa canção fala isso, está se referindo à passagem lá do livro de Josué. Quando o povo foi atravessar, para entrar na terra prometida, havia uma cidade chamada Jericó, muito forte, muito fortificada. As muralhas eram tão espessas que haviam pessoas que moravam, tinham casas em cima da muralha. Então, quando fala em muralha, não imagina um muro como é hoje, né? De tijolo. Eram de dezenas de metros a espessura de uma das muralhas, que normalmente havia uma muralha, depois um fosso, depois outra muralha. Jericó era uma cidade fortificada. Eles não tinham armas, não tinham catapultas, não tinham nada do tipo, mas pela fé eles obedeceram a Deus. E o versículo 30 vai falar sobre isso, ó. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Olha que interessante o 31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Olha que interessante. Uma mulher que entendeu, ela não era do povo de Israel, não era do povo da aliança, mas aceitou, entendeu o Deus da aliança, e não foi envolvida naquele contexto, mudou de vida. Versículo 32, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé fizeram grandes coisas. Olha que interessante isso aqui. Pela fé lutaram contra nações inteiras, venceram. Fizeram o que era correto, receberam o que Deus lhe havia prometido, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Mas esse é um lado da moeda. Vamos ver o outro lado da moeda. Porque muitas vezes, por não entender o evangelho e a verdade, se prega um evangelho falso, distorcido, onde aparentemente tudo vai se resolver num passe de mágica, tudo vai dar certo. Existem muitas canções que falam isso, né?
Mas o crer na promessa é algo muito maior do que ter um bom carro, uma boa casa, um emprego, um casamento saudável, saúde. Vai muito além disso. Porque nós lemos aqui homens que venceram e mulheres que venceram. Mas vamos ver agora pessoas que venceram, mas não como nós esperávamos. Olha que interessante aqui o versículo ainda 35, vai dizer agora sobre outro contexto. Outros foram torturados até a morte. Olha só isso aqui, esses aqui não venceram exércitos. Esses aqui não apagaram incêndios. Foram torturados até a morte. Como pessoas são até hoje por amor a Cristo. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Então, meu irmão, se você está passando por lutas e provações, tudo vai levar aquele que crê, tudo vai levá-lo à promessa verdadeira. O tema dessa mensagem é fé na promessa. Estava falando agora há pouco que a fé ela precisa ter o foco e o objetivo correto. E o foco da fé é Cristo Jesus. Agora, até lá, até nos encontrarmos com Cristo e ouvirmos dele: vem, servo bom e fiel. Entra no descanso, na alegria, na festa. Até lá, nós podemos, quem sabe, vencer exércitos. Nós podemos, quem sabe, romper cadeias. Mas podemos, quem sabe, morrer torturados por amor a Cristo. Podemos, quem sabe, olha que interessante o texto, vamos ler aqui. Versículo 36, alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio. Olha isso aqui, meu irmão. Diz a história, a tradição, melhor dizendo, e o profeta Isaías foi cerrado pelo meio, pelo ímpio rei, por ordem do ímpio rei Manassés. Outros mortos à espada. Olha só, andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Isso aqui não me parece algo muito animador. Sim ou não? Sim ou não? Não parece algo muito animador. Eles venceram exércitos, nações inteiras, apagaram incêndio, fecharam a boca de leão. Aí isso é animador, sim ou não? Vamos romper, glória a Deus, Deus está com a gente, é isso aí. Você pode tudo em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Quem falou isso? Apóstolo Paulo, sim ou não? Mas lê o contexto, o que é o tudo posso? Posso apanhar, posso passar por naufrágio, posso ficar doente, posso ser insultado, posso ser apedrejado, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Mas nós lemos como? Tudo posso tudo. O universo é pequeno para mim. Eu sou a cereja do bolo. Deus me ama. Eu sou o diamante dele. Eu sou o precioso. Falta falar assim, fala pro teu irmão assim, precioso, né? E aí quando vem uma surra, quando vem uma intempérie, quando vem uma crise, uma enfermidade, uma dor, uma decepção, uma traição, por não entender a fé e a verdade, muitos então se escandalizam. Jesus falou sobre isso, sobre os escândalos. Muitos se escandalizam, abandonam. Muitas pessoas não conseguem crer no Evangelho por conta disso. Cadê o Deus bom? Cadê o Deus que evita o mal? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Porque há uma visão distorcida. Se você está passando por luta, meu irmão, isso só quer dizer que você está no caminho certo, se você crê na promessa. Amém? É a promessa, qual que é a promessa? Esse é o problema, muitos entram rebaixando, buscando a promessa, como eu já dei alguns exemplos aqui, a promessa que é uma melhora de vida,
é sair de um contexto ruim, saúde matrimonial, é a questão financeira, quando a promessa é Cristo Jesus. No meio do caminho, tudo pode acontecer, amém? E nós precisamos estar preparados para qualquer coisa que possa acontecer. Fala, agora sim, fala para o teu irmão com fé, fala para ele, esteja preparado, meu irmão. Seja preparado. Jesus fala quantas vezes? Vigia e ora. Ou na linguagem mais clássica, né? Um português mais polido, vigiai e orai. Ué, se vai estar tudo certo, para que eu vou vigiar o quê? Não precisa vigiar. Ué, vou vigiar o quê? A hora que vai cair o dinheiro na conta? Vigiar o quê? A hora que alguém vai chegar e me dar um presente? Não precisa vigiar, você vai. Agora, quantas vezes Jesus fala, vigie e ore? E para que orar? Se tudo vai dar certo. Não se escandalize, meu irmão, com as lutas e aflições. O texto diz claramente. E próprio, é interessante, até lembrei de um texto aqui, abra comigo lá em Mateus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5. Quando ele vai falar das chamadas bem-aventuranças, capítulo 5, a partir do versículo 3, ele fala sobre as bem-aventuranças, ou a verdadeira felicidade. Aqui nessa versão ele traduz como felizes, que é a mesma coisa de bem-aventurado. No versículo 11 ele vai dizer o seguinte, ou melhor, versículo 10, olha que paradoxo. Dentre os vários paradoxos que existem na Bíblia, esse é um interessante. Diz assim, versículo 10: felizes as pessoas que sofrem perseguições. Mas não é qualquer tipo de perseguição. Porque a pessoa que é perseguida porque fez, né? Está sendo perseguida porque, meu irmão, você fez caca, né? Diz aqui, ó, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Olha que interessante. Amém? Você está sendo perseguido por fazer a vontade de Deus? É assim mesmo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Ah, mas por que para outra é bênção? Meu irmão, o processo precisa ser respeitado. Fala para o teu irmão, o processo precisa ser respeitado. Existe um processo em tudo. A nossa caminhada com Deus é um processo. O problema é que às vezes a gente, primeiro, não quer o processo, a gente quer o resultado. Então, primeiro erro. Eu não quero o processo, eu quero o resultado. O negócio é imediato, é para ontem. Se eu mandar um WhatsApp e ver que você visualizou, você não responder, meu irmão, em 2 minutos, você está enrolado comigo. É assim ou não é? Mas você responde no dia seguinte, a pessoa está brava. É, mas você visualizou ou não respondeu? Oh, cereja do bolo. Só você que existe na face da terra, você não faz mais nada? Você acha que eu não faço nada? A gente quer para ontem o negócio. Então o primeiro ponto é não respeitar o processo, porque a gente já quer pular o processo. Segundo, erro. As pessoas querem comparar o processo dela com o de outros. Ah, mas o fulano lá, ele ora e aconteceu não sei o quê. Ah, mas... Ué, meu irmão. Cada um tem um processo. Apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, lá em Atos, a igreja nem começou direito, foi morto por Herodes. E aí Herodes viu que o povo gostou da matança, mandou prender Pedro. E aí Deus liberta Pedro. Ó, tá vendo? Deus amava mais Pedro do que Tiago. De onde você tirou isso? É o processo, meu irmão. Cada um tem um processo. Quem sabe quando Pedro encontrou Tiago no céu, Tiago falou, rapaz, a melhor coisa que aconteceu foi morrer com a espada, porque olha, já fui para a glória. Pedro falou, rapaz, é verdade, passei uns 40 anos ali sendo perseguido e pregando. A gente não... Cada um tem um processo, meu irmão. Respeite o processo. Amém?
Jesus diz: se alguém quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, amém? E siga-me. Você tem uma cruz, e não é como se diz por ele, não é tua sogra não, amém? Tem nada a ver isso aí. Cada um tem um processo, e quanto mais rápido você entender o processo da tua vida, do teu relacionamento com Deus, mais rápido você vai encontrar a paz, a sabedoria e a fé excelente. Essa fé que essas pessoas tiveram, porque a maioria se escandaliza, a maioria desiste. Ah, não é para mim não isso aí. Ah, não é bem assim não. Ah, Deus não existe. Ah, Deus não me ama. Mas quem sabe porque ouviu um evangelho, água com açúcar. Acho que agora, meu irmão, você entregou a tua vida para Jesus, fica tranquilo. Nem trabalhar você precisa, viu, que Deus vai cuidar de você. Você agora é um celestial, um imortal. Não vai ficar mais doente, não vai ter mais problema. Fica tranquilo. E todo mundo vai te amar, vai passar a mão no teu cabelo. Se você não tem cabelo, vai passar a mão na tua careca. E está tudo certo agora. Agora é só paz e amor. Basta ler os evangelhos. Deus nos ama, amém? Deus nos ama a ponto de entregar o seu filho. O problema é que a gente acha que amar, que o amor está relacionado a ficar dando doce, chocolate, né? Deixar fazer o que quer, a hora que quer. Realizar os desejos. O Deus gênio da lâmpada, né? Entreguei minha vida para Jesus, agora vem os meus desejos, Senhor. Olha lá que interessante, versículo de número 11, aqui de Mateus ainda. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres, olha só, meu irmão, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa, olha só, estamos falando de fé na recompensa, uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, não há nada de novo, não há nada de especial, não há nada de esquisito, quando nós entendemos o propósito e o plano de Deus. Não é fácil entender, mas se nós abrirmos o coração, vamos compreender que Deus está cuidando de nós, apesar de tudo. Amém? Isso gera paz, gera segurança, gera convicção, gera essa fé que Abraão viveu, Isaac, Jacó, José, Josué e todos esses que foram citados aqui. E interessante, por que isso está no livro de Hebreus que estamos estudando? Vamos voltar lá no capítulo 1. Esse livro ele tem uma profundidade ímpar nas escrituras, porque ele tem por propósito mostrar a superioridade de Cristo Jesus. Talvez isso fique estranho para nós, porque quem sabe você vem de uma cultura chamada cristã, que você a vida inteira ouviu falar de Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é Deus. Mas ele está escrevendo para pessoas que tinham outro paradigma, que era um paradigma de Moisés, paradigma de anjos, paradigma de outros. E ele escreve para mostrar a superioridade. Então nesta superioridade, ele vai ensinar sobre a fé. Mas olha que interessante o capítulo 1, versículo 1, lembrando que estudamos aqui. Olha só. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir, olha só, para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. Ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Olha só, Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Amém?
E é esse Jesus que é a concretização da promessa. É esse Jesus que no capítulo 12 vai dizer: olhe fixamente para Ele. Porque quando nós olhamos fixamente para pessoas, circunstâncias, religiões, grupos, nós fatalmente seremos conduzidos ao erro. Quando nós olhamos fixamente para nós mesmos, conforme minha amada pregou esses dias aqui, né, o auto-engano, confiar na própria carne. Hoje nós somos ensinados desde pequeno a olhar fixamente para nós, sim ou não? Devido a uma geração doente, devido a uma geração capenga, de força, de coragem, então desde pequeno nós somos ensinados muitas vezes, e nos filmes são assim, séries, desenhos, a sua capacidade, o seu dom, olhe para dentro de si, a força está em você, o poder está em você, você pode, você é capaz, sim ou não? Quem já viu algo assim? E é fato que nós temos o potencial, Deus te deu o potencial, isso é fato, você é inteligente, você é capaz, Deus criou você, você tem dons, amém? Mas se você começar a olhar para isso, meu irmão, minha irmã, fatalmente vai cair. Se eu deixar de olhar para o Criador, se eu parar de olhar fixamente para Jesus, que é a revelação perfeita do Pai, fatalmente eu cairei. E esses dons, essa capacidade que Ele me deu, jamais vão alcançar o que precisa alcançar. Não é à toa que as pessoas estão cada vez mais egoístas, ensimesmadas, guardadas para elas mesmas. Não é à toa, porque é uma doutrinação. É você é o centro, você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de viver. Esquecemos que nós somos uma comunidade, sim ou não? E na vida real nem todo mundo consegue ser feliz ao mesmo tempo, sim ou não? É a realidade. Agora, se nós olharmos fixamente para o Senhor e Consumador da nossa fé, nós não vamos cair. Eu te pergunto, onde você tem olhado? Qual a tua esperança? Versículo 39 diz assim, voltando para o capítulo 11 de Hebreus, capítulo da fé. 39 diz assim: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Obrigado pelo glória a Deus. Porque creram, foram aprovados por Deus. Amém? Esse é o cerne do capítulo 11. Receber a aprovação de Deus. Agora, nós somos direcionados a recebermos a aprovação. Na verdade, nós precisamos de aprovação. Desde pequeno. Eu falei que uma das desgraças da nossa atualidade é a ausência paterna. A ausência paterna, uma das coisas que ela causa é a falta de aprovação. A criança precisa da aprovação do pai. Olha o pai que eu estou fazendo, olha o pai que eu aprendi a fazer, olha o que eu estou desenhando. Sim ou não? Sim ou não? A Axa, com 2 anos de idade, antes dos 2 anos, a minha amada põe a roupa nela, ela vem me mostrar para mim. Ó pai, o que ela quer? O que ela quer? Aprovação. Não tem, antes de 2 anos, meu irmão. Quem que ensina isso? Agora, se não tem um pai, não tem uma figura, vai buscar aprovação onde? Então a aprovação ela é necessária. Porém, a questão é a seguinte: por melhor que seja a aprovação humana, ela jamais deve substituir a aprovação de Deus. Pedro, ele falou isso lá no Sinédrio, quando ele estava preso e sendo julgado pelos mesmos que condenaram Jesus. Ele falou: olha, eles falaram, você para com isso aí, você para de pregar esse Jesus. Ele falou: olha, o que você acha correto? Obedecer a Deus
obedecer os homens? Agradar a Deus ou agradar os homens? Receber a aprovação de Deus não é ser perfeito, meu irmão. Receber a aprovação de Deus não é ter uma religião e tentar seguir ali à risca a religião. Receber a aprovação de Deus é crer que Ele existe, que Ele é bom e galardoador, que Ele é misericordioso, e viver na fé de que um dia nós estaremos diante dEle. Eu farei o que for preciso para não me afastar dEle, para ter um relacionamento com Ele, e assim eu serei aprovado. O que nós precisamos é buscar com todo empenho e força a aprovação de Deus. Quando nós entramos na religiosidade, nós buscamos a aprovação de pessoas, do pastor, do padre, do sacerdote, o que quer que seja, ou a aprovação da comunidade. E a gente vai se encaixando nas regras, a gente vai se colocando ali, porque a gente entende como é que funciona. É assim que fala, entendi. É assim que veste, então agora eu vou vestir assim. É assim que tem que ser, o comportamento é esse. E a gente vai se encaixando para receber o quê? A aprovação. E até um certo ponto, tudo bem. Mas muitas vezes a gente começa a fazer, realizar coisas, ou deixar de fazer, que é o pior. Presta atenção. O deixar de fazer coisas que me levariam à aprovação de Deus, porque eu estou buscando a aprovação de pessoas, porque creram, foram aprovados por Deus. Agora o que adianta? Há pessoas aí que estão aprovadas por milhares e milhões, né? O que adianta chegar no dia e Deus falar, não te conheço, conforme Jesus explica lá em Mateus 25, fala, não te conheço. Ou melhor, ser como esses homens que a Bíblia aqui nem cita, né? Foram mortos, torturados, insultados, surrados, nem foram enterrados muitas vezes, jogados numa vala qualquer, mas chegou diante de Deus e falou, vem cá, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Quem está entendendo? O que vai acontecer no meio do caminho, meu irmão? Se Deus vai restaurar teu casamento, vai te capacitar para prosperar financeiramente, se vai cuidar da tua saúde, vai te curar de alguma enfermidade, isso tudo está relacionado ao propósito na tua vida, ao processo da tua fé. Mas não é o fim. O fim é a aprovação de Deus, é a fé na promessa. Diz aqui 39, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. E interessante aqui a expressão agora, né, contraditória. Aparentemente contraditória. Mas não receberam o que Ele havia prometido. Você percebe que dessa lista aqui, muitos receberam muitas coisas que Deus prometeu. Abraão, por exemplo, recebeu a herança, o Isaac, né, o seu filho. Jacó recebeu os 12 filhos e por aí vai. Moisés, né, levou o povo até a terra prometida, tirou o povo do Egito. Josué, né, chegou na terra prometida. Eles receberam promessas de Deus, mas a promessa, a principal, a que é necessária, eles não receberam naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, a revelação final, que é Cristo Jesus, ainda não havia sido trazida. Até aquele momento, o Filho não havia sido enviado da parte do Pai para morrer em nosso lugar. Até aquele momento, o caminho, a verdade e a vida não havia sido manifesto. Por isso o versículo 40 diz, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco, ou seja, com aqueles que creem, está se referindo aqui à igreja, aqueles que creem, o corpo de Cristo, não porque nós somos melhores do que aquela geração, mas é porque nós recebemos a graça e misericórdia de estarmos unidos com Cristo. E por estarmos unidos com Cristo, recebemos a promessa essa que agora aqueles homens e mulheres conhecem também. E a partir daí, diz o texto, elas fossem aperfeiçoadas. Meu irmão, minha irmã, o que é um cristão? É alguém que crê em Cristo. Parece tão óbvio, né? Mas o que é crer em Cristo?
crer no sacrifício, é crer no amor, é crer que um dia, como Ele ressuscitou, seremos ressuscitados com Ele. Amém? Aí se der tudo errado, entre aspas, até eu ressuscitar com Ele, está tudo certo. Quem falou que está errado? Qual que é o parâmetro? Porque nós comparamos com outros. Agora o que importa, eu vou te mostrar o que importa aqui. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2 para a gente encerrar. Efésios capítulo 2. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, está relembrando a realidade. A verdade que muitos não entendiam ou não lembravam. Diz assim, ó. Antigamente, Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados. Ou seja, aqui não escapa ninguém. Todos pecamos, todos desobedecemos a Deus. Isso gera uma consequência. Diz aqui, vocês estavam espiritualmente mortos. Essa é a realidade de todos. Independente da realidade política, histórica, a época que a pessoa vive. Naquele, versículo 2, naquele tempo, ou seja, ele está se referindo a antes eles encontrarem Jesus. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. E aí eles vão falar, não, mas eu não fazia o mal, não é bem assim não, esse negócio de espírito aí não era comigo. Aí ele vai trazer no versículo 3 de forma mais explícita. De fato, todos nós, ele se coloca, né, no caldo aqui, todos nós éramos como eles e vivíamos, aqui é a chave, olha só, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Olha só, é simples. Sem estarmos em Cristo, nós vivemos fazendo aquilo que nós queremos fazer. É simples. O que a nossa mente quer, o que o nosso corpo quer. Agora, não precisa se aprofundar muito na psicologia humana, antropologia, para perceber que se todo mundo fizer o que quer, a hora que quer, o que vai acontecer? O caos. Sim ou não? É o que a gente ouve aí, marmanjo, né? Chega aos 40, tal daqueles 40. Ah, não, tenho o direito de ser feliz. Abandona a família e sai de casa. Por quê? Não, quero. Mas houve uma traição, uma violência. Não, eu quero. Preciso viver minha vida. Oh, que bonito. Não vou assumir o filho não, porque imagina, estou no início da carreira, você vai atrapalhar, porque... imagina, eu vou ter que parar de estudar, preciso viajar, preciso me especializar, isso vai atrapalhar agora, não dá certo não. O que é isso? Fazer o que eu quero, o que eu penso, como eu penso, e está tudo certo, porque eu tenho o direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Uma felicidade distorcida, que não traz felicidade para ninguém. Porque nunca na história da humanidade, no contexto ocidental, vamos pegar aqui o nosso contexto ocidental, as pessoas tiveram tanta liberdade para fazer o que quer, sim ou não? Pelo contrário, hoje você tem que, muitas vezes, você não pode falar que a grama é verde, né? Porque a pessoa, né, acha que, né, se ela quiser se vestir de cachorro, sair latindo por aí, comer ração, ótimo, que lindo, tal, parabéns, legal. E você percebe que, apesar de toda essa liberdade, a humanidade está andando para trás, sim ou não? Aquele tempo lá atrás, opressor, né? As pessoas eram oprimidas, sexualmente retraídas,
aquele tempo lá, né? Que os pais, né, oprimiam os filhos, os costumes patriarcais. Hoje, né? O que a gente vê? Mãe matando filho, filho matando pai, violência num estado que o Estado não consegue controlar. As pessoas mentalmente doentes. A doença mental hoje é um problema seríssimo, você sabe disso, com certeza você tem pessoas próximas de vocês que sofrem. Com toda essa liberdade que nós temos e podemos fazer o que queremos, o negócio está piorando? Como assim? Porque se nós vivermos fazendo o que a nossa mente e o que o nosso corpo quer, meu irmão, acabou. E continua o texto: assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. No original diz, éramos filhos da ira. Versículo 4, mas, lê comigo o versículo 4, se você pode, bem forte, vamos lá. Mas, glória a Deus, vamos lá. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? Glória a Deus. O versículo 6 diz: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele. Olha só, no mundo, em qual reino que nós vamos, em qual local que nós vamos reinar com Cristo? Então, meu irmão, a promessa é essa: por estarmos unidos com Cristo, somos ressuscitados. Por estarmos unidos com Cristo, vamos reinar no mundo celestial. Não é aqui, não é agora. Se por hora Deus tem te abençoado, que essas bênçãos sejam bem aproveitadas por você para abençoar outras pessoas, amém? E se você está passando por lutas, quem sabe tragédias, saiba que é o processo. E no meio desse turbilhão, Deus vai te capacitar. Você vai passar por ele, amém? Amém? Cada um passa por um processo. A questão é quem vai ser fiel. Quem vai ser encontrado fiel no final? Quem vai permanecer com fé na promessa de que estar reunido com Cristo Jesus nos levará não apenas a uma vida, mas a reinarmos com Ele no mundo celestial. Amém? Você precisa dessa fé. Se você quer essa fé, eu te convido a se colocar em pé para nós orarmos, porque essa fé é o que vai te manter em pé, o que vai me manter em pé, é o que vai me capacitar a viver o propósito do Senhor. Muitos pararam no meio do caminho porque se escandalizaram. Veio a luta, veio a dificuldade, e é assim mesmo, meu irmão. Mas o Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo. Creia nisso. Feche seus olhos por um momento, se você pode.